A chuva fustigava as altas janelas de vidro da estação de Paddington, traçando caminhos sinuosos que distorciam as luzes de Londres lá fora. Eram quase 6 da tarde de uma terça-feira cinzenta de outono, e o burburinho constante da estação, anúncios de comboios com um eco metálico, rolar de malas, conversas apressadas, parecia amplificado pela umidade no ar. Alicia Kahn entrou na área de espera relativamente calma e bem decorada de uma das plataformas, talvez a que servia os comboios para Heathrow ou para os subúrbios mais afluentes a oeste. O alívio imediato de escapar ao frio e à chuva foi rapidamente tingido por uma familiar sensação de desconforto. Sentia-se observada, deslocada. O seu uniforme de enfermeira estagiária, uma túnica azul clara sobre calças escuras, ambos ligeiramente amarrotados depois de um turno longo e exigente num hospital próximo, parecia gritar classe trabalhadora naquele ambiente polido, com seus assentos de couro sintético impecáveis e um pequeno café que vendia sanduíches a preços exorbitantes. O seu uniforme de enfermeira estagiária, uma túnica azul clara sobre calças escuras, ambos ligeiramente amarrotados, depois de um turno longo e exigente num hospital próximo, parecia gritar classe trabalhadora naquele ambiente polido, com os seus assentos de couro sintético impecáveis e um pequeno. O cabelo escuro e longo estava preso numa trança apressada que já começava a desfazer-se, e os seus olhos castanhos, grandes e expressivos, carregavam o peso do cansaço. Nos ombros, uma mochila simples. Na mão, um saco de pano com algumas compras básicas feitas à pressa. Precisava apenas de descansar os pés doridos por alguns minutos. O seu irmão, Idris, viria encontrá-la ali para irem juntos visitar os pais em Ealing. Encontrou um assento vago num canto discreto, longe do balcão do café, e deixou-se cair nele com um suspiro quase inaudível. Pousou a mochila e o saco aos seus pés. Tirou o telemóvel da mala, franzindo o sobrolho ao ver o ícone da bateria perigosamente baixo. Tinha de avisar Idris que já tinha chegado, mas talvez fosse melhor esperar um pouco, poupar a bateria. Enquanto massageava discretamente um pé dorido dentro do sapato prático, deixou o olhar vaguear pelo espaço. Viajantes apressados, homens de fato falando ao telemóvel, uma ou duas famílias tentando controlar crianças irrequietas. E depois viu-o. Perto da entrada da plataforma, um homem de pé, observando. Não um segurança uniformizado, mas alguém que exalava uma autoridade diferente, mais subtil e talvez mais insidiosa. Devia ter perto de 50 anos, cabelo grisalho penteado meticulosamente para trás, rosto ligeiramente avermelhado, talvez pela impaciência crônica ou pela pressão arterial. Vestia um fato cinzento de corte ligeiramente antiquado, mas que parecia caro, e um discreto pin na lapela que Alicia não conseguiu identificar. A sua postura era de supervisão, o olhar varrendo o local com uma expressão de ligeiro desdém, como se estivesse a inspecionar as suas propriedades. Ignorava alguns passageiros, mas o seu olhar deteve-se nela. Demasiado tempo. Alicia sentiu um arrepio familiar percorrer-lhe a espinha. Baixou os olhos para o telemóvel, fingindo estar ocupada, mas sentiu os passos dele a aproximarem-se, medidos sobre o chão polido. Com licença, posso ajudá-la em alguma coisa? A voz era educada, mas fria como um mármore. Alicia levantou a cabeça, forçando um sorriso neutro. O homem estava parado à sua frente, bloqueando a sua visão do resto da sala. O cheiro tênue de uma loção pós-barba cara misturava-se com o aroma de café vindo do balcão. Não, obrigada. Estou apenas à espera, respondeu Alicia, a voz um pouco mais baixa do que o habitual. Tentou manter o contacto visual, mas sentiu-se intimidada pela forma como ele a olhava de cima a baixo, demorando-se no seu uniforme. Repetiu ele, arqueando uma sobrancelha. Esta área é primariamente para passageiros de primeira classe ou clientes do café, sabe? Alicia sentiu o rosto a aquecer. Estou à espera do meu irmão. Ele vem ter comigo aqui para apanharmos o comboio. A menção ao comboio pareceu-lhe importante, uma prova de que ela tinha um propósito legítimo para estar ali. O homem, que ela agora via chamar-se Richard Sterling, a julgar pelo pequeno crachá preso discretamente ao fato, não pareceu convencido. Cruzou os braços, um gesto que a fez sentir-se ainda mais pequena e exposta. O seu irmão. Compreendo. E quanto tempo pensa esperar? É que, como compreende, precisamos de manter o espaço desimpedido e garantir um certo ambiente para os nossos passageiros. A palavra ambiente pairou no ar, carregada de subentendidos. Alicia sentiu a familiar picada da injustiça. Por que é que ele estava a interpelar?
Havia outras pessoas sentadas, algumas sem consumir nada, outras claramente à espera. Nenhuma delas estava a ser questionada. Era o seu uniforme, a cor da sua pele, o facto de parecer cansada e talvez não tão polida como os outros ali. Uma voz na sua cabeça, a voz da sua mãe, sussurrou: "Não arranjes problemas, Alicia. Baixa a cabeça e segue." Mas outra voz, mais recente, mais forte, nascida das pequenas humilhações diárias, das microagressões no hospital, da sensação constante de ter de provar o seu valor, começou a protestar. "Não vou demorar muito", disse ela, tentando manter a voz firme. "E não estou a incomodar ninguém. Há muitos lugares vazios." Olhou em volta, procurando apoio, mas os poucos passageiros que tinham notado a interação desviaram rapidamente o olhar, subitamente muito interessados nos seus telemóveis ou nos painéis de horários. Exceto um homem mais velho de cabelo branco e rosto gentil, sentado a algumas mesas de distância, observava-os com uma expressão preocupada por cima dos óculos. Stirling seguiu o olhar dela e soltou um pequeno suspiro de impaciência. "Não se trata de haver lugares vazios, minha senhora. Trata-se de manter os padrões. E, francamente," ele baixou ligeiramente a voz, inclinando-se um pouco, "uniformes de trabalho, especialmente sujos, não são propriamente bem-vindos nesta área específica. Temos uma imagem a zelar." A palavra sujos atingiu-a como uma bofetada. Olhou para a sua túnica. Podia estar amarrotada, sim. Talvez com uma pequena marca tênue onde tinha entornado café mais cedo, mas estava longe de estar suja. Era o uniforme do seu esforço, do seu cuidado pelos outros. Sentiu uma onda de raiva misturada com humilhação. "O meu uniforme não está sujo", retorquiu, a voz a tremer ligeiramente apesar dos seus esforços. "E sou enfermeira. Estive a trabalhar. Tenho tanto direito a sentar-me aqui e esperar como qualquer outra pessoa." Stirling endireitou-se, um sorriso trocista a brincar-lhe nos lábios. "Direito? Não creio que a palavra direito se aplique aqui. Isto é propriedade privada dentro da estação, gerida com certas expectativas. Talvez fosse mais apropriado esperar lá fora, na plataforma principal." A sugestão era insultuosa. Lá fora chovia, estava frio e o barulho era ensurdecedor. "Por que é que está a fazer isto?" perguntou Alicia, a raiva a sobrepor-se finalmente ao medo e à timidez. "Por que é que me escolheu a mim para importunar?" "Não estou a importunar ninguém", respondeu Stirling, a polidez fria a dar lugar a uma irritação mal disfarçada. "Estou apenas a fazer o meu trabalho, a garantir que as regras são cumpridas. Talvez se tivesse um bilhete de primeira classe ou estivesse a consumir algo do café, a situação fosse diferente." Ele olhou para o saco de pano aos pés dela. "Imagino que não tenha comprado nada aqui." Era verdade. As compras eram do supermercado perto do hospital. "Isso não lhe diz respeito", respondeu Alicia, sentindo as mãos a fecharem-se em punhos no colo. "Na verdade, diz", contrapôs Stirling, dando um passo em frente. "Regras da casa. Não é permitido trazer comida ou bebida de fora para esta área." Ele apontou para um pequeno sinal, quase invisível, num canto da parede. Alicia sentiu-se encurralada. Era um pretexto para a humilhar, para a expulsar. "Eu não estou a comer nem a beber nada", disse ela, a voz a subir ligeiramente. "Estou só sentada, à espera." "Mas tem esses artigos consigo", insistiu Stirling, o rosto a avermelhar-se. "E a sua presença está a perturbar o ambiente." Ele fez um gesto vago na direção dos outros passageiros, como se estivessem todos terrivelmente incomodados, embora a maioria continuasse a ignorá-los ostensivamente. Foi então que ele se baixou. Alicia recuou instintivamente no assento. Stirling não lhe tocou, mas pegou na sua mochila, que estava no chão ao lado do saco de compras. "Vejamos o que temos aqui", disse ele, num tom falsamente curioso. "Não toque nas minhas coisas", exclamou Alicia, tentando puxar a mochila. Stirling largou-a como se tivesse tocado em algo repugnante, mas no processo o movimento brusco fez com que o saco de pano ao lado tombasse, e uma pequena garrafa de água que Alicia tinha comprado rolou para fora, derramando um pouco do conteúdo no chão polido e molhando a borda do seu saco e a barra das suas calças. "Oh, veja o que fez", exclamou Stirling, com uma satisfação mal disfarçada na voz. "Agora sujou o chão. Que falta de cuidado. Realmente pessoas como você." Ele não terminou a frase, mas o insulto pairou no ar, pesado e feio. As lágrimas picaram os olhos de Alicia, lágrimas de raiva e impotência. O homem tinha provocado aquilo de propósito. Tinha humilhado deliberadamente. O homem mais velho que os observava abanou a cabeça lentamente, com uma expressão de desagrado.
Você fez isto de propósito, acusou Alicia, levantando-se de um salto, a tremer ligeiramente. Está a fazer isto porque não gosta do meu aspecto, porque acha que eu não pertenço aqui. É por causa da minha cara? Do meu nome? Alicia Khan. É isso que o incomoda. A sua voz ecoou ligeiramente no espaço relativamente silencioso. Alguns olhares curiosos viraram-se finalmente na sua direção. Sterling pareceu momentaneamente surpreendido pela sua explosão, mas recompôs-se rapidamente, a máscara de autoridade a endurecer. Está a fazer uma cena, minha senhora. Está a perturbar a ordem pública. Se não se acalmar e sair imediatamente, serei forçado a chamar a segurança da estação ou a polícia de transportes britânica. A ameaça era clara. Ele estava no auge do seu abuso de poder, convencido da sua impunidade. Alicia sentiu um nó na garganta. O que podia ela fazer? Discutir mais só pioraria as coisas. Mas sair dali, derrotada e humilhada, parecia insuportável. Olhou para o telemóvel na mão. Bateria 5%. Não dava para gravar muito tempo, e ele provavelmente tentaria tirar-lhe. Sentiu-se completamente sozinha e vulnerável. Foi nesse preciso momento que uma voz calma, mas com um timbre de autoridade inconfundível, soou atrás de Sterling. Há algum problema aqui? Alicia virou a cabeça tão rapidamente que sentiu uma pontada no pescoço. Idris. O seu irmão estava ali, parado a poucos metros, o fato impecável ligeiramente molhado da chuva nos ombros, a pasta de advogado na mão, o rosto sério enquanto avaliava a cena. Alicia de pé, a tremer ligeiramente, os olhos brilhantes de lágrimas não derramadas. Sterling tenso e agressivo, a pequena poça de água no chão junto aos seus pertences. Sterling virou-se, apanhado de surpresa. A sua expressão de irritada autoridade vacilou por um instante ao ver Idris, alto, bem vestido, exalando uma confiança tranquila que contrastava fortemente com a vulnerabilidade de Alicia. Tentou recuperar a compostura. Este cavalheiro está consigo? Perguntou Alicia, embora fosse óbvio. Sim, é o meu irmão, respondeu Alicia, sentindo uma onda de alívio tão intensa que quase a fez vacilar. Idris deu um passo em frente, ignorando Sterling por um momento e colocando uma mão protetora no ombro de Alicia. Estás bem, Lish? Perguntou ele em voz baixa, o olhar a percorrer o rosto dela, notando a sua perturbação. Alicia apenas assentiu, incapaz de falar. Então Idris virou-se para Sterling, o olhar frio e analítico. Repito a pergunta. Há algum problema aqui? Sterling endireitou-se, tentando reafirmar a sua posição. Esta senhora, começou ele, apontando para Alicia com um gesto desdenhoso, estava a causar distúrbios. Recusou-se a seguir as regras do estabelecimento e tornou-se agressiva quando lhe pedi para sair. Idris ergueu uma sobrancelha. Agressiva? A minha irmã? O tom era de incredulidade contida. E que regras exatamente é que ela estava a infringir ao sentar-se aqui tranquilamente à minha espera? Ela trouxe comida de fora. E estava a sujar o local, gaguejou Sterling, apontando para a água no chão como prova irrefutável. Comida de fora? Repetiu Idris, o olhar a fixar-se em Sterling. E foi por isso que decidiu importuná-la, por causa de um saco de compras fechado e uma garrafa de água. E quanto a ter sujado o local, parece-me que foi o senhor quem derrubou os pertences dela. A voz de Idris permanecia calma, mas cada palavra era precisa, cortante. Sterling abriu a boca para protestar, mas antes que pudesse falar, o homem mais velho que tinha estado a observar tudo levantou-se e aproximou-se discretamente de Idris. Desculpe interromper, disse ele, a voz suave mas firme. Chamo-me Arthur Davies. Eu vi o que aconteceu desde o início. A sua irmã estava sentada em silêncio, sem incomodar ninguém. Foi este senhor, ele indicou Sterling com um aceno de cabeça, que a abordou de forma hostil e provocou a situação. Ele pegou na mala dela sem permissão e causou a queda da garrafa. Se precisar de uma testemunha, estou à sua disposição. O Sr. Davies tirou um pequeno cartão de visita da carteira e entregou-o a Idris. O rosto de Sterling passou de vermelho para um branco pálido. A intervenção inesperada da testemunha, combinada com a presença calma e claramente informada de Idris, desarmou-o completamente. A sua fachada de autoridade desmoronou-se, deixando à mostra um homem subitamente inseguro e encurralado. Gaguejou algo ininteligível, olhando de Idris para o Sr. Davies e de volta para Alicia, que agora o encarava com uma expressão mista de raiva e validação. Idris pegou no cartão do Sr. Davies com um aceno de agradecimento. Muito obrigado, Sr. Davies. A sua ajuda é muito apreciada. Depois voltou-se para Sterling, que parecia ter encolhido.
Preciso do seu nome completo e do nome do seu superior ou da empresa gestora desta área, por favor. Como certamente compreenderá, será feita uma queixa formal sobre a sua conduta inaceitável e discriminatória. Sterling engoliu em seco, os olhos a dardejarem nervosamente. Balbuciou o seu nome e o nome de uma empresa de gestão de instalações. A arrogância tinha desaparecido, substituída por um medo palpável das consequências. Obrigado, disse Idris, anotando a informação no seu telemóvel. Agora, se nos der licença. Ele pegou na mochila de Alicia e no saco de pano molhado. Colocou novamente a mão no ombro da irmã, guiando-a suavemente para longe de Sterling e da pequena humilhação no chão. Ao passarem pelo Sr. Davis, Idris murmurou um obrigado novamente, e o Sr. Davis respondeu com um sorriso encorajador e um aceno de cabeça. Enquanto se afastavam, deixando Sterling parado, pálido e imóvel, Alicia sentiu o corpo a relaxar da tensão acumulada. O nó na garganta desfez-se, mas a raiva e a sensação de injustiça ainda fervilhavam sob a superfície. Olhou para o irmão, para o seu perfil calmo e forte, e sentiu uma gratidão imensa. Obrigada, Idris, sussurrou ela, a voz embargada. Não tens de agradecer, Lish, respondeu ele, apertando-lhe o ombro. Ninguém tem o direito de tratar daquela maneira. Ninguém. Encontraram um banco mais discreto noutra parte da estação, e enquanto esperavam pelo comboio para Ealing, Idris ouviu pacientemente enquanto Alicia lhe contava tudo, desde o momento em que Sterling a abordara até à humilhação final. A cada palavra dela, a expressão de Idris tornava-se mais sombria, não de raiva explosiva, mas de uma determinação fria. A queixa formal foi submetida no dia seguinte. Idris redigiu-a cuidadosamente, detalhando o comportamento de Sterling, as suas palavras carregadas de preconceito, o abuso de autoridade e o ato deliberado de humilhação. Anexou a declaração escrita do Sr. Davis, que corroborava ponto por ponto a versão de Alicia. A empresa de gestão de instalações, talvez preocupada com a publicidade negativa ou com potenciais ações legais, levou a queixa a sério. Iniciaram uma investigação interna. 2 semanas depois, Idris recebeu uma carta formal. Richard Sterling tinha sido suspenso enquanto decorria a investigação, e com base nas provas e no seu historial, aparentemente, não era a primeira queixa do gênero. Embora as anteriores não tivessem tido o peso de uma testemunha e a ameaça implícita de ação legal, o seu contrato tinha sido rescindido. A justiça, pelo menos a nível profissional, tinha sido feita. Naquela noite, no pequeno apartamento que partilhavam enquanto preparavam o jantar, Alicia e Idris conversaram novamente sobre o incidente. A mancha de água na sua túnica tinha saído na lavagem, mas a memória do encontro permanecia. Fico feliz por ele ter sido despedido, disse Alicia, mexendo o caril na panela. Ele não merecia ter aquele poder sobre as pessoas. Concordo, disse Idris, cortando legumes. Mas sabes, Lish, tivemos sorte. Sorte por eu ter chegado naquele momento. Sorte pelo Sr. Davis ter tido a coragem de falar. Alicia assentiu lentamente. Eu sei. Fiquei a pensar quantas outras pessoas ele tratou assim. Pessoas que não tinham um irmão advogado a chegar ou uma testemunha disposta a envolver-se. Pessoas que simplesmente baixaram a cabeça e foram embora, sentindo-se diminuídas. Muitas, provavelmente, respondeu Idris, o tom sério.